Muito boa tarde, seja bem-vindo de volta aqui ao Bazar do Vídeo, nesta nossa tarde de conversas. Recebemos agora António Medeiros, um dos coordenadores do ANIME, o ANIME que é o Arquivo de Animação e Cinema, pertence à Cinemateca. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui presente e por sentar aqui connosco à conversa. Estamos rodeados de equipamentos maioritariamente digitais. Sendo que o Bazar do Vídeo trabalha também com cinema, importa perguntar se o cinema é digital, se o cinema é 100% digital. 100% não é, mas é maioritariamente digital. Portanto, a partir de 2002, os grandes estúdios de Hollywood produziram um documento, associaram-se e produziram um documento e estabeleceram aquilo que hoje é conhecida a norma DCI, em que ficam estabelecidos critérios técnicos, uma espécie de standardização técnica para toda a produção e distribuição de cinema em suportes digitais. A razão pela qual houve necessidade de uniformizar tinha a ver com a crescente utilização que estava a ser feito de meios técnicos na produção, mas que criava grandes problemas ao nível da distribuição e exibição. Para garantir alguma homogeneidade, ou seja, que um filme, um contexto de produção, pós-produção, depois em termos de exibição em diferentes contextos, em diferentes salas, diferentes países, diferentes salas, garantisse o mesmo patamar, ou seja, um produto que era exibido em condições semelhantes em todos os universos, foi preciso definir regras. Ou seja, uniformizar. E a partir de 2002 isso estabeleceu-se, ou seja, saiu um documento, é assinado um documento com as grandes majors, em que se definem regras para uma distribuição e exibição global que as respeita. E isto permite que um filme, como acontecia na película, seja visto mais ou menos nas mesmas condições em qualquer parte do mundo, que esteja subordinada a essa mesma norma. E isso é imposto pelo próprio universo de produção, ou seja, só distribui para quem dá resposta a essas normas. Se calhar já respondeu um bocadinho a isso, mas porquê é que essa produção passa então ao digital? Porquê é que esse documento acaba por ser assinado? Há alguma justificação por trás dessa passagem da produção a nível global? Essa passagem é feita e tem essencialmente a ver com custos. Custos, não é? Custos e facilidade de distribuição. A produção em película era cara. Frágil também, não é? Não era frágil. Isso não era mesmo só cara e a produção de cópias, etc, toda ela muito cara. Portanto, hoje estamos a falar de ficheiros, são suportes muito mais fáceis de duplicar e de distribuir. Ao nível da produção, os custos também baixaram bastante. Portanto, havia razões muito evidentes para que, ao nível da produção e distribuição, essa passagem fosse feita. Portanto, foi uma coisa que foi feita com naturalidade. Durante anos isso não existiu porque a qualidade do vídeo digital era significativamente inferior à da película. Com a evolução tecnológica, com a evolução técnica de toda a maquinaria digital, essa diferença foi diminuindo e quando ficou mais ou menos equivalente e quando todo o universo digital já conseguia dar resposta em termos de qualidade ao universo fotoquímico da película, quando já tinha uma coisa equivalente, a passagem fez-se com naturalidade. Mas, no entanto, ainda continuam a existir grandes realizadores, grandes produtores que continuam a cingir-se a uma produção fotoquímica, ou seja, que não fizeram... Sim, há os exemplos mais mediáticos, por exemplo, ao nível da grande produção. Eu dou dois nomes: o último filme de Tarantino é feito em película, o Christopher Nolan trabalha em película. É uma opção que é estética, porque efetivamente a imagem ainda é diferente.
Se bem que isto é feito com... São casos que merecem alguma atenção, ou seja, eles filmam em película, mas fazem parte da pós-produção em digital e depois voltam à película. Ou seja, o digital hoje é incontornável. Não há ninguém que não... Mesmo quem ainda insiste em trabalhar em película, e há razões que o justificam, já faz parte do seu trabalho de pós-produção em digital. Tem que passar pelo digital. Não tem que passar, mas é natural que passe. É natural que passe. Falámos de um universo mais global. Como é que está a produção e a produção em Portugal? A produção em Portugal também já é maioritariamente digital. A distribuição e a exibição é hoje praticamente 100% digital. Eu tenho aqui alguns dados que trouxe, que são interessantes. Olhávamos para eles são há bocadinho. Os números, por exemplo, em 2010 nós tivemos 254 filmes exibidos em Portugal, de 254, 173 já eram em digital. Saltamos para 2014. 4 anos depois. 313 filmes exibidos em Portugal, em digital foram exibidos 313, significa 100% de exibição. A exceção, efetivamente, somos nós, ou seja, a Cinemateca continua a exibir ou a privilegiar a exibição de filmes no seu suporte original. Seja ele qual for, não é? Seja ele qual for. Isto significa que um filme de 1992 produzido e que foi originalmente produzido em suporte película é, pela Cinemateca, exibido em película. Claro que isto tem nuances, há um caso curioso no passado recente, em que a Cinemateca contatou um grande estúdio e queria adquirir uma cópia 35 de um clássico, neste caso era A Desaparecida do John Ford, e o estúdio nós queríamos uma cópia 35 e o estúdio não aceitou vender a cópia 35, a única opção que nos deu foi a venda da versão digital. Dessa mesma cópia. Portanto, as majors efetivamente estão a conduzir todo o mercado, que inclui também o arquivo, para o digital. Isto acaba por funcionar quase como uma forma de, lá está, uniformizar, portanto, se calhar essa convenção de que falávamos há bocadinho trata de conduzir a que essas cópias não sejam disponibilizadas de facto em película, para que se comece a falar numa só língua, digamos assim, o digital. O digital. Sim. E qual é a importância então desse digital no seu trabalho em concreto, no trabalho de arquivo? Bem, o digital entra no arquivo de várias maneiras, ou seja, nós recebemos coisas que já nascem digital e, portanto, o arquivo desenvolveu um workflow para tratar esses novos suportes digitais, mas, mais recente, nós também já utilizamos ferramentas digitais para trabalharmos materiais em película. E porquê é que isso acontece? Acontece porque o digital, ao nível do restauro, oferece um mais alargado conjunto de possibilidades de intervenção sobre os suportes película. Portanto, havia muitas coisas, um conjunto variado de questões técnicas, havia um tipo de degradação que não se conseguia resolver no restauro fotoquímico, e que agora se conseguem resolver com ferramentas digitais. Outra vez, é claro que essa intervenção digital é uma fase intermédia e um material original em película vai ter um produto final digital, mas é nosso objetivo, e já o fizemos, produzir também um novo material película que sofreu uma pós-produção ou passou por uma pós-produção digital, mas é película, porque em termos de conceito de arquivo está claramente definido que um material que é película deve-se continuar a ser película. Esse é o processo de restauro conservador dentro de um arquivo e é aquele que nós defendemos. É claro que
por questões de exibição, voltamos à questão inicial, para facilitar a distribuição e a exibição, produzimos também versões digitais, mas é isso que nós chamamos um novo produto. É uma espécie de remasterização a partir de um material que é um material película. E já que falamos desses conteúdos que chegam até vós, sejam quais forem e em que formato vierem, quais é que são os objetivos da Cinemateca com esse material? O que é que está a ser feito? Bem, o que está a ser feito é o que sempre foi. Portanto, nós recebemos materiais, nós preservamos, nós restauramos e nós exibimos. Para além disso, são feitas, ou seja, como arquivo, fazemos também venda de imagens, para imagens essas que são utilizadas noutros contextos de produção. E isso é, para nós, e na nossa experiência, na experiência global dos arquivos, interessante, porque há filmes e conteúdos que já não teriam exibição, ou interesses de exibição, mas que são muito interessantes para novas produções. E, portanto, o trabalho da Cinemateca é um trabalho bastante abrangente, não abrange só os grandes filmes, abrange também e investimos também em pequenas produções, naquilo que eram os filmes os documentários, as reportagens, etc, tudo isso, porque isso são coisas que têm importância para novas obras cinematográficas, seja em contexto for. Pode ser num contexto televisivo, como num contexto cinematográfico. E que trabalhos é que a Cinemateca tem agora em mãos? Trabalhos recentes ao nível do restauro digital, é isso que me está a perguntar, nós fizemos, os trabalhos mais importantes foram os primeiros, foram trabalhos do Paulo Rocha, trabalhos muito importantes da história do cinema português, Verdes Anos, Mudar de Vida. Agora temos em mão, acabamos o restauro de um trabalho do Manuel Oliveira, Val Abraão, e é um trabalho, esse é todo um workflow digital, é uma espécie de remasterização. Fomos ao negativo original em película, fizemos um scan. A Cinemateca, no último ano, investiu num scan, que significa é um processo em que se digitaliza o material película a partir do ficheiro produzido, que são DPX 4K. Nós fazemos todo um workflow de restauro e produzimos uma nova cópia, neste caso, até agora, só digital. Portanto, temos um DCP do restauro digital. Estamos a trabalhar em 2 filmes mudos do Rino Lupo, que são Os Lobos e Mulheres da Beira, e vamos avançar para mais 2 filmes ainda em 2016, mais 2 longas-metragens. Portanto, temos já um trabalho de restauro digital que só vai aumentar. Portanto, já começou, mas está a aumentar. Segundo o que então mais ou menos entendi, para além dessa importância que o anime tem, o arquivo tem na recepção, tratamento, conservação desse material, ele acaba por funcionar um bocadinho quase como que aquilo que alimenta a Cinemateca, ou seja, aquilo que é difundido na Cinemateca tem e passa por vocês. Sim, não só, ou seja, nós fazemos parte do trabalho do arquivo, que é um departamento da Cinemateca, tem talvez exibição privilegiada nas salas da Cinemateca e, portanto, no contexto de programação da Cinemateca. Mas vai para além disso, ou seja, primeiro é trabalhar sobre o património nacional, ou seja, é o departamento da Cinemateca que acolhe e trata e guarda e preserva o património nacional. Portanto, o cinema português, a produção nacional, é-nos entregue e nós, deixe-me usar uma expressão assim mais fácil de perceber, nós cuidamos dele. Tentamos que ele seja eterno. Depois procuramos que ele seja visto. A maneira mais fácil para nós é exibi-lo no contexto da nossa programação. Mas os filmes saem para outras cinematecas, saem para outras salas e saem, às vezes,
para exibição em televisão, portanto há um universo alargado, há um conjunto de contextos muito alargado de exibição. Mas é evidente que a associação mais forte entre a associação mais forte entre a exibição e o arquivo são as nossas salas, a nossa programação. Isso, claro que sim. Falou da viagem que fazem esses materiais para outras cinematecas. De que forma é que o anime e a cinemateca interagem com o cinema internacional? Com a exibição internacional, com o contexto internacional. Com o contexto internacional, ou seja... De exibição. É com naturalidade, ou seja, os vários festivais, as várias cinematecas, cada um tem a sua programação e o cinema português é um cinema com importância mundial. Há realizadores com grande importância no contexto internacional e os pedidos são bastantes e chegam-nos com naturalidade. Portanto, a Cinemateca recebe todas as semanas vários pedidos para ceder cópias, para fazer chegar cópias a festivais e a outras cinematecas e mesmo a salas comerciais. Portanto, é uma coisa que acontece com naturalidade. A mesma coisa fazemos no contexto da nossa programação. A Cinemateca programa muitos filmes que pede a outros arquivos e a distribuidores, etc. Portanto, é uma coisa normal num contexto que é maioritariamente das cinematecas e dos festivais. E, portanto, nós damos resposta a pedidos que são muitos, mas que nos chegam com naturalidade, tem a ver com o contexto de exibição mundial. Deixe-me colocar-lhe uma questão um pouco desafiadora, que é, tendo em conta que lá está, fazemos e estamos cada vez mais a emergir no mundo digital e em que hoje em dia qualquer produção está em todo o lado, acha que o papel de um arquivo pode vir a ser substituído? Ou seja, bem sei que existe muito material que é produzido em película e que foi produzido em película, que é guardado, mas se o arquivo, num futuro, não digo breve, mas a médio tempo, pode vir a trabalhar só com materiais que já estão em película, que já existem e deixar-se do digital, porque lá está, hoje em dia vivemos num mundo em que tudo está em todo lado. Entende a questão? Não. Os custos de conservação mesmo dos suportes digitais são elevados. E agora voltando um bocadinho atrás, se os custos de produção, os custos de distribuição, os custos de exibição são mais baixos, os custos de conservação no digital são altos, porque os suportes de conservação são precários. Portanto, os ciclos de investimento, ou seja, o investimento a curto prazo é mais baixo, o investimento no digital a longo prazo é muito alto. Um trabalho de arquivo, mesmo sobre o digital, para ser bem feito, é muito caro. E, portanto, eu não acredito que haja capacidade privada para suportar esse investimento a longo prazo. No fotoquímico, portanto, na película... Esse é um arquivo que terá sempre que ser conservado, porque ele já existe e ele tem que ser mantido de alguma forma, mas eu referi-me essencialmente às produções que hoje em dia são unicamente digitais e porque cada vez mais caminhamos, como vimos até através de dados, de estatísticos concretos, que caminhamos para um mundo maioritariamente digital. Mas esse mesmo o mundo digital, exemplo, você tem que perceber que um disco rígido tem um período de vida curto e indeterminado. Portanto, é preciso ter unidades de migração e desses conteúdos digitais e esse conjunto de equipamentos é caro. Depois há uma espécie, é feita uma gravação, o comum em fita magnética de dados, que são as LTOs, também tem custos e o ciclo é curto. Por exemplo, para lhe dizer, na película é muito caro fazer uma duplicação, mas um suporte de película pode durar muitos e muitos anos. Quer dizer, há quem diga que se congelarmos a película, há estudos que apontam para muitos anos. Há quem diga séculos, que aquilo pode ficar estável. No digital isso não existe. Até porque um período mais longo,
Para responder aos bugs há processos de desagregação de sistemas, ou seja, você grava numa fita, quando há um sistema, um vírus, uma coisa pode contaminar o sistema, mas em regra é feita uma desagregação, ou seja, existe um sistema com réplicas de ficheiros, mas há sempre uma tape que está guardada num armário, etc. Mas essa tape tem uma duração máxima entre 20 a 30 anos. E, portanto, é preciso duplicá-la, tem custos. Portanto, eu não acredito. Acredito que, a nível privado, se possam proteger universos limitados de informação. Universos alargados, por exemplo, mesmo em Portugal, um universo global da produção portuguesa, só mesmo o Estado. Não acredito que isso possa ser substituído por investimento privado, que é sempre um investimento que é feito tendo em conta um certo coeficiente de retorno. O coeficiente de retorno nunca será suficiente para garantir o investimento na preservação. Essa preservação tem que ser feita tendo em conta a importância histórica da proteção dos conteúdos, da proteção dos filmes. E isso é uma obrigação que tem sido assumida pelo Estado e, na verdade, vai continuar assim, eu não é? julgo que é uma opinião António, quase resta-me agradecer-lhe, estamos curtos de tempo, resta-me agradecer-lhe a sua obrigado presença aqui no Bazar do Vídeo. Foi um gosto estar à conversa consigo. Muita sorte então para o seu trabalho. Quanto a si, não saia desse lado. Se gosta de adereços e figurinos, não saia mesmo desse lado, porque a seguir vamos falar sobre isso.